Olá, pessoal! Meu nome é Thaisa e eu faço parte do PET Biologia da UFVJM. E hoje iremos retornar nossas videoaulas e hoje nosso tema será Relações Ecológicas. Antes de falarmos sobre relações ecológicas, precisamos saber o que é ecologia. A ecologia é a parte da biologia que estuda as relações de interdependência entre as diversas espécies de seres vivos, bem como suas relações de dependência para com as condições físico-químicas do ambiente. Relações ecológicas. Conforme envolvam seres de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, as relações entre os seres vivos podem ser intraespecíficas, entre seres de uma mesma espécie, ou interespecífica, entre seres de espécies diferentes. Conforme causem ou não prejuízos aos organismos, essas relações elas podem ser harmônicas ou interações positivas, quando não há nenhum tipo de prejuízo para os organismos, ou desarmônicas ou interações negativas, que é pelo menos um dos organismos associados é prejudicado. A seguir estão os nomes das principais relações que os seres vivos podem estabelecer entre si. Nas relações intraespecíficas entre seres de uma mesma espécie, temos as relações intraespecíficas harmônicas, ou seja, não há nenhum tipo de prejuízo para os organismos. Temos as colônias e a sociedade. Nas relações intraespecíficas desarmônica, ou seja, pelo menos um dos organismos associados é prejudicado, temos o canibalismo e a competição. Nas relações interespecíficas, ou seja, entre seres de espécies diferentes, nós temos as relações interespecíficas harmônicas, ou seja, não há nenhum tipo de prejuízo para os organismos. Temos o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. E temos as relações interespecíficas desarmônicas, ou seja, pelo menos um dos organismos associados é prejudicado. Temos o predatismo, o parasitismo, a competição, o amensalismo e o escravagismo. Relações intraespecíficas harmônicas. Temos as colônias, que são associações entre indivíduos de uma mesma espécie que vivem juntos, ligados anatomicamente uns aos outros, formando uma unidade em que poderá haver ou não divisão de trabalho. Podem ser isomorfas ou heteromorfas. Nas colônias isomorfas, os indivíduos têm a mesma morfologia e realizam as mesmas funções. Não há, portanto, divisão de trabalho. É o tipo mais comum de colônia encontrado na natureza. Como exemplos, temos os estreptococos e estafilococos, que são colônias de bactérias. Temos os corais, que é colônias de cnidários, e colônias de cracas, que são os crustáceos. Nas colônias heteromorfas, os indivíduos têm morfologia diferente e realizam funções diferentes. Nesse tipo de colônia, há uma divisão de trabalho, uma vez que cada indivíduo está adaptado para realizar uma determinada função. É o tipo menos frequente de colônia. Um exemplo típico são as caravelas, que são colônias de cnidários. Sociedades. São associações entre indivíduos de uma mesma espécie que vivem juntos, não ligados anatomicamente uns aos outros, organizados de modo cooperativo por meio de uma divisão de trabalho. Como exemplo, temos as colmeias, que são sociedades das abelhas, temos os formigueiros, que são sociedade das formigas, e temos os cupizeiros, que são sociedade dos cupins, entre outros. As relações intraespecíficas desarmônicas temos o canibalismo, que são relações na qual um indivíduo mata o outro da mesma espécie para dele se alimentar. Em certas espécies de aranhas e insetos, como o louva-a-Deus, por exemplo, é comum a fêmea matar e devorar o macho após a cópula. E temos
A competição intraespecífica, que consiste numa disputa entre indivíduos de uma mesma espécie pelos mesmos fatores, que são alimento, espaço, acasalamento, entre outras coisas, existente em quantidade limitada no ambiente. Exemplo, em muitas espécies de animais, por ocasião da reprodução, os machos eles disputam as fêmeas para o acasalamento. Essa relação exerce um importante mecanismo de seleção natural, uma vez que seleciona, dentro da espécie, aqueles indivíduos com características mais vantajosas. Apesar disso, é uma relação prejudicial aos dois indivíduos, pois, mesmo que um deles vença a competição, seria mais vantajoso se ele não precisasse lutar pelo recurso, e assim economizaria tempo e energia. Relações interespecíficas harmônica. Nós vamos falar sobre o mutualismo. O mutualismo é a associação entre indivíduos de espécies diferentes que se beneficiam mutualmente. Podem ser obrigatório ou não obrigatório. No mutualismo obrigatório, as espécies estabelecem um grau de dependência recíproca tão acentuada que a coexistência delas passa a ser obrigatória. Isto é, os indivíduos não conseguem mais sobreviver isolados uns dos outros. Os exemplos são os líquens, que são as algas mais os fungos, as micorrizas, que são os fungos mais as raízes de plantas, e as bacteriorrizas, que são as bactérias com raízes de plantas leguminosas. No mutualismo não obrigatório, também chamado de protocooperação ou cooperação, as duas espécies também se beneficiam mutualmente, sem, entretanto, estabelecer um grau de dependência obrigatório, ou seja, a coexistência das espécies não passa a ser obrigatória. Como exemplo, temos as relações entre o paguro e a quitina. Temos o comensalismo, que é a associação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual apenas uma das espécies é beneficiada, sem, entretanto, causar prejuízos para a outra. É, portanto, uma relação harmônica unilateral. A espécie beneficiada com essa relação é chamada de comensal, e o benefício que recebe da outra espécie pode ser o alimento, abrigo, transporte, entre outras coisas. Assim, podemos dizer que temos comensalismo de alimentação, comensalismo de abrigo, que é o inquilinismo, e o comensalismo de transporte. Como exemplo, temos as relações entre rêmona e tubarão, peixe-piloto e tubarão. As relações interespecíficas desarmônicas temos o predatismo, que é uma relação em que indivíduos de uma espécie mata outros de espécies diferentes para deles se alimentar. Os indivíduos beneficiados diretamente são chamados de predadores, enquanto os que são mortos e servem de alimento são conhecidos por presas. Predador e presa nunca são da mesma espécie. Uns exemplos são leão e zebra, gato e rato, raposa e cordeiro. O predatismo exerce um papel importante na natureza, ajudando a regular o tamanho das populações de presa e de predadores de uma região. Em geral, o aumento do número de presas propicia também um aumento do número de predadores devido a uma maior oferta de alimento no ambiente. Em consequência do aumento do número de predadores, o número de presas diminui, o que acarreta também uma diminuição do número de predadores. Os predadores eles possuem várias adaptações que lhe permitem realizar com mais eficiência as suas atividades de capturar as suas presas. Por outro lado, muitas presas também possuem adaptações que aumentam as suas chances de escapar do ataque dos predadores. Duas adaptações importantes que muitas presas e muitos predadores possuem são a camuflagem e o mimetismo. Na camuflagem, o organismo procura se confundir com o meio físico do ambiente, de modo a se tornar menos visível. É um tipo de adaptação na qual o organismo revela a mesma cor do meio em que vive ou possui uma morfologia que se confunde com coisas do ambiente. No mimetismo, os indivíduos de uma espécie possuem uma semelhança muito grande com indivíduos de outra espécie, tirando vantagem dessa semelhança. Na camuflagem, ao ficar parecido com o meio,
Determinado animal pode se esconder de seu predador ou ainda um predador pode se esconder de sua presa, o que lhe possibilita capturá-la mais facilmente. No caso da camuflagem, muitos insetos, por exemplo, possuem cor verde e assim fazem uma perfeita camuflagem em meio às folhagens onde se esconde, como é o exemplo dessa imagem. E no mimetismo é o que acontece, por exemplo, com a falsa coral. Cobra não venenosa, mas que é temida por outros animais por ser muito semelhante à coral verdadeira, como vocês podem ver na imagem. Outro exemplo de relações interespecíficas desarmônicas, temos o parasitismo, que é a relação em que indivíduos de uma espécie vivem às custas de indivíduos de outra espécie, prejudicando-os. O beneficiado é chamado de parasita e o prejudicado hospedeiro. Os hospedeiros, em geral, são, para os parasitas, fonte de alimento e habitat. O exemplo, a gente tem, como a gente pode ver na imagem, a gente tem o Trypanosoma, que é o responsável pela doença de Chagas. Temos os carrapatos, os piolhos, as tênias, a lombriga e até mesmo plantas, como é o caso do cipó chumbo. Competição interespecífica. É uma disputa entre indivíduos de espécies diferentes por algum fator, como alimento ou espaço-abrigo, entre outros. E o exemplo de competição interespecífica é corujas, cobras e gaviões, que atacam e se alimentam de pequenos roedores. Nesse caso, indivíduos de espécies diferentes competem pela mesma fonte de alimento. Assim como na competição intraespecífica, a competição interespecífica ajuda a controlar a densidade populacional das espécies e também é um fator de seleção natural, uma vez que favorece na região as espécies mais bem adaptadas, portadoras de características mais vantajosas, em detrimento daqueles menos adaptadas. Amensalismo é uma relação em que indivíduos de uma espécie eliminam no meio em que vivem certas substâncias que prejudicam o crescimento ou a reprodução de outras espécies. A espécie prejudicada é denominada amensal. É uma relação em que uma das espécies é prejudicada e a outra é indiferente. Um bom exemplo de amensalismo ocorre com algumas espécies de fungos, que produzem e liberam no meio em que vivem substâncias antibióticas que inibem o crescimento ou a reprodução de bactérias. O fenômeno da maré vermelha, resultante da superpopulação de algas microscópicas do grupo das pirófitas, é outro exemplo de amensalismo. E, por fim, o esclavagismo, que é a relação em que uma espécie se beneficia do trabalho de outra, prejudicando. Exemplo, existem pássaros que botam ovos no ninho de outra espécie, às vezes jogando fora os ovos do dono da casa. A espécie escrava passa a chocar os ovos estranhos até a eclosão. Às vezes também os indivíduos de uma espécie mantêm em cativeiro indivíduos de outra espécie para obter algum tipo de vantagem. Algumas espécies de formiga, por exemplo, elas sequestram e aprisionam no formigueiro larvas de outras espécies, obtendo assim um trabalho escravo. Então, pessoal, são esses as relações ecológicas. Até o próximo vídeo e obrigada!